naquele na qual nós vamos estar falando durante o mês de outubro. Semana passada nós falamos sobre Jesus Cristo, Deus e homem, carpinteiro em Cristo. E hoje nós vamos falar Jesus Cristo, Deus e homem, o sim e o não do Pai na oração de Jesus. E eu quero orar com você. Pai, nessa noite nós vamos falar da Tua Palavra e nós te pedimos agora que o Senhor sopre do Teu Espírito, que o Senhor abra os nossos olhos, nossos ouvidos para a Tua Palavra e que Teu Espírito seja o professor, que venha agir pela minha vida, pela vida de cada irmão e cada irmã, e venha revelar a Tua Palavra, Senhor, que não seja apenas uma palavra jogada ao vento, que entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que possa entrar no nosso coração e dar frutos de 30, 60 e 100 por um. Por isso nós repreendemos todo o mal que quer impedir que isso aconteça no nome de Jesus, e pedir a Tua ação e a Tua misericórdia sobre a minha vida e a vida de cada irmão e irmã aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar hoje sobre oração, né? O sim e o não do Pai na oração de Jesus. Mas, falando de oração, muitas religiões, praticamente acho que toda religião, tem um tipo de oração, seja uma reza, um mantra, uma oração. Existe dentro das pessoas, mesmo aquelas que não têm uma religião, porque nós vimos na semana passada que hoje no mundo cerca de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas no mundo não têm religião, dizem que não têm religião, mas isso não isenta as pessoas de ter uma religiosidade e de acreditar em alguma coisa, e por isso, de uma certa forma, todas as pessoas oram, da sua maneira, do seu jeito, elas se envolvem de alguma forma nessa prática de orar, não simplesmente pela religião, não simplesmente por elas confessarem uma religião, mas por todos nós temos uma religiosidade. No dicionário, a palavra oração significa súplica, pedido a Deus, a um santo, a uma divindade, uma reza, uma prece. Na Wikipédia diz que isso é um ato religioso que visa o que? Ter uma ligação, uma conversa, através de um pedido, um agradecimento, uma manifestação, um reconhecimento em louvor a uma divindade, a um ser divino, a algo que transcende. Na teologia vai dizer que é a prática de se comunicar com uma divindade, que é uma comunicação intencional com Deus e pode ser escrita ou falada. E também vai dizer que a oração é como que um privilégio e não uma obrigação. É nisso que o Pai Nosso, e tão saudável, diz que começa se relacionando com o Senhor dos Céus, falando que Ele é Pai, né? E não que é Deus. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. E aí, então, ser cristão nos mostra que nós temos um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, e não apenas seguir determinados códigos de comportamento. E esse relacionamento íntimo, meu irmão e irmã, é desenvolvido pela oração, não apenas pela sentação no domingo na igreja, não pela sentação no domingo de você vir e sentar no banco que vai te dar intimidade com Deus, mas pela sua oração, porque é uma ação, a oração é uma ação de nós estarmos de alguma forma tentando nos comunicar com Deus. É assim que nós vamos desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. E agora nós vamos então olhar para a vida de Jesus e ver, será que Ele orava? Ele orava pouco, Ele orava muito, Ele precisava orar como filho de Deus? Será? E a Bíblia diz então lá em Lucas, você está com a sua Bíblia aberta, Lucas 5,16, se você não tiver com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar no telão, e vai dizer assim: Ele, está falando de Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Olha só, mas Jesus, na Nova Versão Internacional, retirava-se para lugares solitários e orava. O que o texto de Lucas está dizendo para mim e para você,
que a prática da oração sozinho, solitária, tete a tete, face a face, com o Pai, com Deus, era uma prática comum de Jesus. Não está dizendo apenas que ele se retirou ali naquele momento para orar e ficar sozinho, e de repente subir no monte, ou ir no jardim do Getsêmani, não, ou ir no jardim das oliveiras, não, mas que era uma prática comum do ministério e da vida de Jesus Cristo. Tanto é que a Bíblia vai dizer vários momentos que Jesus orou. A Bíblia vai dizer em Lucas 3:21 que quando Jesus foi se batizar, ele orou a Deus. Olha só, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, sim ou não? Sim, mas ele estava orando. Assim também, Jesus, quando via as multidões até ele se retirava sozinho para orar. Ele não entrava no oba-oba, ele não entrava na fama. Certa vez, vai dizer lá em João, no Evangelho de João, que depois de Jesus multiplicar pães e peixes, queriam fazê-lo dele rei. Mas no entanto, quando chegava nesse oba-oba, quando o nome dele era o mais falado, apesar de não ter Facebook, de não ter WhatsApp, mas de ser no boca a boca, tete a tete, né? Ouvido a ouvido, daquilo que estava acontecendo com Jesus, Jesus se retirava sozinho para orar. Ele entrava nas casas, como ele entrou na casa de Pedro, e depois de atrair toda a cidade ali em Cafarnaum, ele saía sozinho no deserto e orava. Para se afastar da multidão, ele orava. E para se afastar dos seus discípulos, ele orava. Não que ele não podia orar com a multidão, porque quando ele expulsava o demônio, ele orava. Quando ele curava alguém, ele orava. Ele orava na frente dos discípulos também, mas ele tinha o seu momento de oração com Deus, porque a oração é o que vai nos ligar e nos aproximar mais do Pai. Porque Jesus, quando ele vai ensinar sobre a oração em Mateus 6, ele vai dizer para nós: olha, quando você orar, não vai orar na praça para todo mundo ver, não vai orar para aparecer para as pessoas, não vai orar apenas como uma prática religiosa de ficar repetindo como uma reza. Não, você quando orar, fecha a porta do seu quarto, e a palavra usada para quarto ali, no original, significa um aposento, era um lugar da casa, um depósito que ninguém entrava, não era comum entrar, mas era um lugar que a pessoa tinha privacidade. E você ora o seu Pai secreto, em secreto Ele te recompensará. Porque quando Ele nos fala para orar, Ele fala: não ore ao Deus, ao Senhor, mas ore ao Pai. Porque Ele está mostrando que Pai é relacionamento. Minha filha, ela vem aqui, ela corre para cá, ela quer o papai, papai, papai. Quando ela fala pai, agora não fala mais só papai, ela chega assim bem baixinho, dá a mãozinha: pai, 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 você acha que eu consigo continuar o que eu estou fazendo? Ela me pega na mãozinha: pai. Eu não falo o que ela quer que eu, mas ela me traz e me mostra o que ela quer. E aquilo lá quebra as pernas do pai. Nossa, o pai me anima, não tem jeito o pai falar não para a filha. E muito mais o pai, Jesus vai dizer, quando ele ensina sobre oração: olha, vós que sois maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, lá em Mateus capítulo 7, quanto mais o Pai que está no céu não dará aquilo que vocês pedirem. Aí ele fala da melhor coisa que existe, o Espírito Santo. Ele não dará para você: peça e vos será dado, bata e será aberto, busque e você vai encontrar. Mas ele não só falava e ensinava sobre oração, ele vivia oração. Antes de tomar uma atitude difícil, antes de escolher seus 12 apóstolos, a Bíblia diz lá em Lucas 6:12, que ele passou uma noite orando. Uma noite para o judeu é das 6 da tarde às 6 da manhã. Ele passou 12 horas orando, talvez 1 hora por cada discípulo. E talvez ele tinha que falar: mas é esse Pai, é esse que o Senhor quer? Vai me negar 3 vezes? É esse que não vai nem acreditar que eu ressuscitei? Que vai precisar ver para que esse Tomé? É esse que o Senhor quer? Judas Iscariotes vai me trair? Ele precisou passar 12 horas, né? Antes de perguntar aos seus discípulos quem ele era, depois de andar muito tempo com ele, falou assim: ó, quem que o povo diz que eu sou? E depois pergunta: e agora vocês, me falem vocês, quem que eu sou? Ele orou
até que Pedro respondesse: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer: não foi nem carne e sangue, mas foi o Pai que te revelou. E por que o Pai revelou para Pedro? Porque Jesus tinha orado um dia antes: Pai, revela para eles quem eu sou, porque se eu falar só para eles, o Senhor que precisa revelar o coração deles. Jesus no Monte da Transfiguração orou, e a Bíblia diz lá em Lucas 9, 28, que ele pegou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar, e ali ele mostrou a sua glória para eles. Jesus tinha uma vida de oração, e assim como quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele estava orando. Se você vê lá em Lucas 11, 1, Jesus estava orando à parte, e aí os seus discípulos falaram: agora, Senhor, nos ensina a orar. Porque eles viram que perto da oração de Jesus, a oração deles era uma oração religiosa, era uma oração ritualista, mas não era uma oração de coração, não era uma oração de relacionamento, de tete a tete com o Pai. Eles falaram: olha, a gente não sabe orar. Eles não falaram assim: Jesus nos ensina a pregar, mas Jesus nos ensina a orar, porque a oração vai nos fazer homens e mulheres que pregam, que falam do Pai, que falam do Evangelho. Não tem como eu ser um homem, uma mulher de oração, que não me leve a falar do Pai para as outras pessoas, porque a boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia vai nos dar todos esses exemplos que eu falei para você, da vida de oração de Jesus, mas também a Bíblia tem, você sabia, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia também tem algumas orações de Jesus. Em Mateus 11, 25 a 27, mostra Jesus dando graças ao Pai, porque ele tinha escondido essas coisas dos grandes e dos poderosos, mas tinha revelado aos pequenininhos, aos humildes, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E nós precisamos ser homens e mulheres humildes, que reconhecemos que nós precisamos de Jesus, precisamos do Pai, e que nós não vamos conseguir sem Ele, por mais que a gente saiba que eu tenho que fazer, que eu tenho que agir, mas pela graça de Deus, amém? Assim como Jesus também orou na ressurreição de Lázaro, e nós vamos ver que nesses dois episódios ele falou: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ali em João 17, na sua oração sacerdotal, Jesus também orou ao Pai. Nós temos ali 26 versículos de Jesus orando. É a maior oração de Jesus na Bíblia. É o capítulo inteiro, 17. Lá em Mateus 26, em Marcos 14, em Lucas 22, nós também temos a oração de Jesus no Getsemane: Pai, afasta de mim esse cálice. Nós temos em Mateus, em Marcos, em Lucas. Nós temos também Jesus na cruz orando pelo perdão na cruz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Nós temos também Jesus orando na cruz, e a única vez que na oração de Jesus não vai aparecer a palavra Pai, quando ele vai recitar o Salmo 22 e vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se ausentaste? E a última oração de Jesus na cruz está em Lucas 23, 46, quando Jesus fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e aí ele morre. Jesus era um homem de oração, porque ele sabia que Deus não funciona no automático. Diz para o seu irmão aí do seu lado: Deus não funciona no automático, porque eu estou na igreja, porque eu sou pastor, porque eu sou membro. Deus não funciona no automático. Jesus sabia disso, e por isso ele tinha um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Para cumprir tudo que ele cumpriu, ele só conseguiu porque ele era um homem de oração. Ele tinha uma vida de oração. Mas apesar de tudo isso, eu quero compartilhar com você hoje. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, depois de Lucas. Você está em Lucas, vai para João, capítulo 11, e nós vamos falar sobre o sim e o não do Pai na oração de Jesus. João 11, do 41 ao 44. Se você não tiver Bíblia, você pode acompanhar comigo no telão. Aqui Jesus vai até o lugar onde Lázaro estava enterrado, estava sepultado. 4 dias depois ele está morto, ok? E aí então suas irmãs estão ali falando: o Senhor podia ter vindo antes e ter curado ele. E daí ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Você não crê que
você verá a glória de Deus, e que ele pode ressurgir dos mortos, mas elas não entendem o que ele fala. Jesus chora, menor versículo da Bíblia, Jesus chorou, e aí então Jesus manda tirar a pedra, e aí no 41 diz assim, tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, lembra da minha filha falando pai? Pai, é uma palavra de relacionamento, é uma palavra pequena, mas é uma palavra que, Deus está lá no céu, reunião com os anjos, está todo mundo lá, e aí você fala pai, e eu falo pai, ele fala, parou tudo, eu vou agora dar atenção para o meu filho, para a minha filha, pai. Eu só não parei aqui por causa da minha filha, porque eu estou aqui, mas quase se ele falar muito, eu paro aqui. Se não vier a mãe, a avó, alguém, eu paro, porque é pai, ok? Pai, imagina o pai que está no céu, pai. Aí ele fala assim, graças te dou porque me ouviste, ou porque você sempre me ouve. Te dou graças, ó Pai, porque o Senhor sempre me ouve. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então Jesus, ele não falou para não orar em público, para não aparecer, sim ou não? Falou, mas eu não posso orar em público? Posso ou não posso? Pode, com propósito, não de aparecer, mas olha só, ele está orando para quê? Para que eles creiam que ele é o Messias, que é o Cristo, para que ele possa salvar aquelas pessoas que estavam ali. Tinham muitas pessoas ali no enterro de Lázaro, ok? E tendo dito isso, clamou em alta voz, e aí então ele diz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. O sim do Pai na oração de Jesus é porque Jesus estava orando com o propósito de glorificar o Pai, de glorificar a Ele e de fazer com que aqueles que ouvissem fossem salvos. Não foi uma oração egoísta, dá tudo para mim, porque a gente só conhece 5 orações, marca aí. A primeira oração que você conhece é a oração de pedir. Não, eu estou pedindo isso. E a segunda? De pedir também, pedindo aquilo. E a terceira? De pedir outra coisa, anota aí. E a quarta? Não, para pedir também. E a quinta? Lembrei também, vou pedir de novo. A gente só conhece essa oração de pedir, né? Mas Jesus está mostrando para nós algo diferente, um princípio da oração que Deus ouve. E qual é? A oração que glorifica o Pai, a oração que glorifica Jesus, a oração que faz as pessoas crerem através daquilo que aconteceu em Jesus, a oração que salva as pessoas da morte. Essa oração o Pai ouve, porque a Bíblia diz que Deus está atento para a oração dos justos, mas do ímpio Ele detesta. Mas se nós oramos no nome de Jesus, porque Jesus vai nos ensinar no Evangelho de João, que nós temos que orar no nome dEle, Ele vai dizer assim: vocês não receberam nada até agora, porque não pediram nada em meu nome. Peçam em meu nome e vocês vão receber, mas tem que ser de acordo com a vontade do Pai. E aí nós ouvimos o sim do Pai, e aí o Pai é glorificado, e aí o milagre acontece, porque foi de acordo com a vontade do Pai. Foi para glorificar Jesus, para glorificar o Pai, para glorificar o Espírito Santo, para salvar as pessoas da morte, para que as pessoas cresçam em Jesus. O Pai ouve a vontade do Pai. Amém? Aí você vai falar assim: mas será que o Pai falou não para Jesus? O Filho amado em quem me compraz? Alguém aqui, quando foi batizado, abriu o céu assim, desceu o Espírito Santo com pomba, todo mundo viu e falou: esse é meu Filho amado em quem me agrado? Alguém aqui? Não. Mas Jesus foi assim. Quando ele estava orando no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, o Pai falou de novo: esse é meu Filho amado em quem me agrado, ouçam a Ele. E será que esse Pai que Ele mesmo fala dos céus de Jesus, pode falar não para Jesus na oração? O que vocês acham? Então nós vamos abrir nossa Bíblia. Abre em Mateus, volta lá, você está em João, você vai voltar
Lucas, vai voltar Marcos, Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26. A partir do versículo 39. E aqui Jesus foi para o jardim do Getsêmani. E aí ele pega Pedro, Tiago e João e fala assim: ó, vem aqui orar comigo vocês, vem vigiar comigo, porque minha alma está triste até a morte. E estava tão triste até a morte que no Evangelho de Lucas vai dizer que ele transpirou gotas de sangue, de tão angustiada que estava a alma dele. E hoje é provado cientificamente que alguém pode transpirar gotas de sangue para evitar que morra de um ataque do coração. A pessoa pode, tem um nome, agora esqueci qual o nome que é, o nome científico, mas ela pode transpirar gotas de sangue. Então ele pega Pedro, Tiago e João e fala assim: ora aí comigo. Ele vai um pouquinho mais para frente, põe o joelho no chão, põe o rosto no chão e começa a orar ao Pai. E diz ali no 39: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, olha só, ele conhece o Pai, sim ou não? Vocês acham que Jesus conhece o Pai? Sim. Então ele fala assim: meu Pai. Ele é o Pai de Jesus, sim ou não? Sim. Meu Pai, né? Em outro evangelho vai dizer, tudo a ti é possível, mas agora ele vai dizer assim, ó, se possível, passa de mim esse cálice. Ele orou ali como um homem, porque ele sabia que ele estava caminhando para a cruz. Ele sabia, ele falou para Judas: ó Judas, sai daqui no meio da Santa Ceia. Estou falando na minha linguagem, ok? Sai daqui, Judas, pode ir, vai lá fazer o que você tem para fazer. Ele foi lá e trair Jesus, entregar Jesus, e daqui a pouco ele estaria chegando ali. Então ele sabia que ele estava caminhando para a cruz, que ele ia ser preso. E então ele orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele depois orou: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E aqui Jesus está nos revelando o que, meu irmão, minha irmã? Que a oração serve para limpar o coração. Porque muitas vezes a gente não ora porque a gente não quer limpar o coração. Nós somos filhos mimados. O que é um filho mimado? Que é só a sua vontade. Quando não faz a vontade, tem birra. É assim que faz criança pequena. Minha filha faz birra. Por que ela faz birra? Porque ela é pequena, não entende. Você vai falar: não pode. E aí chora, aí você explica, e tem que ter paciência. Faz uma vez, e faz duas, e faz 10, e faz 20. Aí você cansa e ela vence. Mas, meu irmão, minha irmã, nós precisamos orar, porque nós precisamos purificar o coração. Tudo começa aqui na cabeça, para depois gerar o que? Uma atitude. E depois de eu plantar essa atitude, vai virar uma prática, um hábito. E depois de virar um hábito, vai fazer parte do meu caráter. E aí vai mostrar o que eu sou e para onde eu vou. Porque se eu planto o meu caráter, eu vou colher o meu destino. Aquilo que eu vou colher por toda a eternidade. Porque tudo começou num pensamento, que depois virou uma ação, que depois virou um hábito, e que depois fez parte do meu caráter. E por isso que eu preciso ir lá na oração, como Jesus foi, sincero, e nós temos que ser sinceros na oração, verdadeiro na oração, e falar: Pai, eu não quero perdoar o fulano de tal, a fulana de tal, eu não gosto dele, eu não gosto dela. Se eu pudesse, eu aqui morra. Ok? Estou sendo sincero, sim ou não? Mas eu sei, Pai, que o Senhor nos ensina a perdoar os nossos devedores, porque está escrito depois do Pai Nosso: se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. E então Jesus nos ensinou: orai pelos que vos perseguem, bendizei os que te maldizem, fazei o bem aos que fazem o mal para você, e abençoe aqueles que te amaldiçoam. Então agora estou abençoando, estou orando, em nome de Jesus, abençoa. Mas é aquele abençoa assim, que a gente fala bem assim, mas a gente fala, e ali, você está purificando o seu coração. Por quê? Porque a oração é esse momento do confronto da palavra de Deus, que a gente sabe qual é a vontade de Deus pela palavra, mas que daí a gente olha e fala assim: não, isso não serve para mim, não serve para mim, isso aqui não, isso é bobagem, não vale mais para hoje, é um livro velho, é o livro mais vendido do mundo, é o livro que tem mais cópias, que não é impossível falsificar, mas não é para mim. Não, essa parte não, essa sim, essa da bênção sim, não, ficar rico então, maravilha, essa parte é para mim. Agora essa parte, não, de abençoar o que os te amaldiçoam, não.
Então Jesus sabia o que estava escrito na palavra sobre ele. Já estava escrito em Isaías 53, que era a vontade do Pai moê-lo na cruz para que ele fosse oferta pelo pecado. Mas ele não estava suportando. Ele estava com medo, ele estava afligido, ele estava triste, a ponto dele morrer. Mas aí ele orou: Pai, afasta de mim esse cálice. Quanto tempo que ele orou? Os estudiosos vão dizer que foram 3 horas. Porque olha só no 42, tornando, porque ele foi para os discípulos, orou 1 hora, depois voltou, chegou para eles: ó, vocês não puderam orar comigo nem 1 hora, Pedro, estava dormindo, voltou para orar. E aí depois, ó, tornando no 42, retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Mais uma vez ele orou: Pai, afasta o cálice, não quero morrer. Porque morrer de cruz não é morrer fácil, meu irmão. A pessoa, alguém aqui já nadou, já entrou numa piscina? Quem gosta, ainda mais com esse calor, entrar na piscina, não só no batismo, mas quando você fica ali debaixo d'água, você fica um tempinho. Eu lembro da minha mãe, quando eu fui ensinar ela a nadar, ela não podia pôr o rosto na água. Por quê? Porque quando ela era pequena, jogaram ela na água e ela quase morreu afogada. Não tem pior coisa do que morrer afogado, porque você morre sem respirar. Você quer respirar, mas não consegue, porque você está debaixo d'água. E eu sei que é isso, porque eu fui nadador por muitos e muitos anos. E uma vez eu tentei atravessar a piscina e voltar, né, para os meus alunos que eu estava mostrando, só que eu já estava sem treino. Eram 18 metros a piscina, calcula, 18 para ir, 18 para voltar, 36, 18 para ir, 18 para voltar, 72, 18 para ir, 18 para voltar. Já até perdi as contas, cansei. Eu quase morri aquele dia, quase me deu um apagão debaixo d'água, mas eu consegui. Mas depois daquele dia nunca mais tentei. No máximo em voltar para mim era fácil, mas tanto assim não dava. Mas não tem pior coisa do que morrer sem ar. E imagina você morrer sem ar na cruz. Na cruz a pessoa morre sem ar, de cãibra, ela vai perdendo as forças, não vai conseguindo mais respirar. Então ele estava orando como homem: não quero morrer. Ele sabia que ele tinha que morrer. Ele falou para Pedro, Pedro falou: não, você não vai morrer, não, você não vai morrer. Ele falou assim: Pedro, sai daqui, Satanás, sai daqui. Deu um chute lá no Pedro, deu um chute nele, né? Por quê? Porque ele sabia que ele tinha que morrer na cruz. Mas como homem, era o momento dele com o Pai. Com os outros ele estava falando, mas com o Pai ele estava falando: Pai, ó. E aí então ele volta mais uma vez. Os seus discípulos estavam dormindo de novo, né? Devem ter brigado com ele. Vocês não conseguem dormir? Volta para orar a terceira vez, no 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Alguém estava acordado para ouvir, né? Porque senão não estava escrito aqui. Não sei quem que ficou acordado, mas esses 3 estavam dormindo. Alguém ouviu, não sei quem. Então, no 45 diz: então voltou para os seus discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Ele orou 3 vezes a mesma coisa. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Qual foi a resposta de Jesus? Sim ou não? Não. A resposta foi não. Ele queria que o Pai afastasse o cálice. Queria ou não queria? Queria, mas ele falou: seja feita a tua vontade. Mas como homem ele queria, mas no final ele fez a vontade do Pai. Por quê? Porque a oração é para glorificar o Pai, para glorificar Jesus. A oração é para fazer a vontade de Deus, e é para trazer o reino de Deus. Então se Jesus saísse daquela oração e não fizesse a vontade de Deus, que era morrer na cruz, a gente não poderia ser salvo. Então, você acha que não seria vontade do Pai dar um filho para que pudesse ter milhares, bilhões de filhos e filhas? Mas isso, meu irmão, a gente tem que entender na oração. E por isso que nós temos que orar. Porque Deus vai falar não para você, ok? Vai falar não para mim. Só que a gente é mimado. A gente é a geração mais mimada. É a geração que quer as coisas mais rápido. Tão rápido que a gente não aguenta mais esquentar as coisas no fogo. A gente põe no micro-ondas. Daqui a pouco vai ter que nem naquele filme do futuro que você põe um segundo já fica quente, já nem vai mais precisar fazer comida, viu? Vai pôr lá, vai apertar o botão, já vai sair pronto um frango assim, ó. Você pôs um negocinho assim, plum, vai crescer, vai ficar pronto. Não vai substituir as comidas das irmãs que fizeram hoje, a comida da Dona Neide, a comida de todo mundo aqui que a gente já foi comer, que eu não fui, pode convidar. Mas, meu irmão, minha irmã, nós somos essa geração de querer só o sim, só o agora.
Ah, é? Como que eu sei que a gente é essa geração? A gente não pode comprar? A gente pega aquele cartão, né, de crédito, você não pega? Que tem o limite, quanto está o limite? Ah, vai lá e compra e divide 200 vezes, você não podia pagar, ele fica devendo lá no cartão de crédito, juros abusivos, juros sobre juros sobre juros, e aí nunca mais você paga essa dívida do cartão de crédito. Por quê? Porque eu e você não sabemos esperar, a gente não sabe pagar à vista, a gente quer dividir, a gente quer agora, não quero amanhã, eu quero agora, não, eu quero ontem, se possível ontem, é ou não é? E por isso que nós temos que aprender com a oração de Jesus. E por isso, meu irmão, olha só, ser cristão consiste em ter um relacionamento pessoal, íntimo com Deus, e não apenas em seguir determinados códigos de comportamento. A gente tem que aprender com a vida de Jesus de oração, que eu e você, mais do que um tempo de oração no quarto, nós temos que ter uma vida de oração, uma vida de devoção. Jesus ele orava sozinho, mas ele orava abençoando, por exemplo, o alimento e compartilhava, e aí todo mundo comia. É uma vida de oração, uma vida conectada. Você não quer estar conectado em todo lugar? A gente paga o plano, chega lá, olha assim, puxa, não pega a internet, a gente queria bem naquela hora saber aquele lugar do GPS, está perdido, e aí não pega. É ou não é? A gente quer estar conectado em todo lugar, mas assim a gente vai estar conectado com Deus pela oração. Tem que ser uma vida de devoção, uma vida devocional, não só um momento no quarto. Sim, eu tenho que ter um momento no quarto sozinho, mas eu tenho que sair do quarto e continuar antenado com Deus, com o Pai, e Ele vai falar assim, não, ou vai falar assim, ó, preparei para você, meu filho e minha filha. Quem aqui já não teve vontade de comer uma comida, e quando chega na casa de alguém, eu não sei que eu estava com vontade esses dias de comer, eu cheguei na casa de alguém e tinha isso para comer, eu falei, não é possível, eu nem orei, porque o Pai, Ele faz para a gente, e às vezes até sem pedir, porque Ele te ama, ok? Mas, eu e você temos que viver uma vida, para fazer a vontade do Pai. A gente viu a semana passada, que Jesus como carpinteiro, 30 anos como carpinteiro, fez a vontade do Pai, e 3 anos como Cristo fez a vontade do Pai, e dividiu nosso tempo, nossa história, deu tão certo, só em 3 anos. Quem estudou aqui, quem fez faculdade, geralmente há 4 anos, o ensino médio é 3 anos, Jesus em 3 anos, dividiu nosso tempo e nossa história. Essa igreja vai fazer 5 anos, e Jesus em 3 mudou o nosso tempo e a nossa história, em 3, por quê? Porque ele estava no centro da vontade do Pai, e a oração nos leva a ficar no centro da vontade do Pai, e nos leva a por fim ter uma vida para glorificar a Deus. O fim da oração é glorificar a Deus. Deus quer glorificar o seu nome através da sua vida, e se você está aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, é porque Ele tem um plano para você, um plano melhor, porque os planos dele são mais altos que os nossos, e os caminhos dele são mais altos que os nossos, assim como os céus são mais altos que a terra. Eu já parei outro dia, fiz assim, olhei para o céu lá em cima, eu falei, nossa, é alto, hein? É muito alto. Se não fosse um aviãozinho para chegar lá na nuvem, e daí quando a gente passa, nossa, não é de algodão, não é de algodão doce, passa no meio da nuvem. Mas meu irmão, você tem que dedicar sua vida para Deus. Nós consagramos o Heitor hoje para Deus, para ele glorificar a sua vida a Deus. Começou com uma oração agora, mas tem que continuar com a oração dos pais, dos avós, da bisavó, dos tios, das tias, dos irmãos. Nós temos que viver nessa dependência. Talvez você tenha mais tempo hoje para orar, mais tempo no quarto, ore mais. Mas se você não tem tanto tempo, então não vou orar, porque não vou conseguir orar. Que nem o Poyanchu que ora 5 horas, orava 5 horas. Talvez você não vai ter tempo para orar 5 horas, mas sua oração vai valer menos, porque você ora menos? Não, porque nós vamos ter uma vida de oração, como Jesus teve uma vida de oração, para cumprir o propósito de Deus e glorificar. Você e eu precisamos orar, e nós somos preguiçosos. Nós gostamos de festa, gostamos de pular, gostamos de cantar, gostamos de ouvir, mas na hora de orar a gente prefere assistir TV, prefere tantas outras coisas. E por isso eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Quero convidar você a ficar de pé.
E se você tem um desejo no seu coração de ter um relacionamento mais íntimo com o Pai, é Pai, é o seu Pai. Não pode ser o pai do pastor, é o pai do pastor. Pergunta para o pastor. Pode perguntar para o pastor? Pode, meu irmão, estou aqui para te ajudar. Mas pergunta para o seu pai primeiro, e vai falar com você. E o pastor, se for profeta de Deus, vai confirmar. Senão, às vezes vai falar uma besteira para você. Você pega essa besteira e fala: amém, pastor. Amém. Falhou, o ser humano falha. Mas ele vai falar com você, porque você é o filho. E quem tem mais de um filho sabe, um filho não substitui o outro. E por isso eu quero orar com você. Se você quiser ficar de pé. Pai, nessa noite nós estamos aqui porque nós queremos, Senhor, te conhecer mais. E hoje o Senhor nos deu, ó Pai, o nome do teu Filho Jesus. Como o Senhor Jesus orou na oração sacerdotal, para que estejamos aonde o Senhor Jesus esteja. E como diz em Efésios, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E como disse Jesus na oração sacerdotal, também disse ao Pai, para que o amor que o Senhor amou Jesus venha nos amar também. O mesmo amor que o Senhor teve por Jesus, o mesmo amor de dizer: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Agora o Senhor quer olhar para mim, para cada irmão e cada irmã aqui, e dizer a mesma coisa. Mas Pai, estamos tão perdidos, tão sozinhos, estamos tão longe de Ti, não porque o Senhor queira estar longe, mas porque nós não vivemos uma vida de oração. E agora eu não estou orando apenas para nós termos um tempo de oração no nosso dia a dia, mas para nós termos uma vida de oração, uma vida em comunhão, uma vida conectada com o Senhor. E por isso eu peço misericórdia sobre mim e sobre cada vida aqui, porque nós aprendemos, ó Pai, orar às vezes só na igreja, só numa hora do dia, depois esquecermos o Senhor. Nos ajuda a sempre estarmos contigo em oração. É que eu te peço agora, em nome de Jesus, nos faz homens e mulheres de oração como Jesus, e a depender dessa oração, e nos momentos chaves, nos momentos que nós precisarmos, que o Senhor nos ajude a sairmos para os lugares solitários, fecharmos a porta e buscarmos a Tua face. Assim nós oramos e agradecemos, para que o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas seja cumprido e possamos glorificar o Teu nome, ó Pai, ó Jesus, ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem alguém aqui nessa noite que esteja afastado ou que nunca tenha entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Talvez você tenha uma religião, talvez às vezes você já foi até batizado. Eu lembro que uma vez eu recebi Jesus, já era batizado na igreja, mas até o dia que naquele momento a graça de Deus, eu creio, veio sobre minha vida. De repente eu levantei o braço, fui na frente e recebi o Senhor Jesus como meu único Senhor e único Salvador, porque não há outro nome dado entre os homens na qual nós podemos ser salvos. Tem alguém que gostaria, que nunca entregou, ou que esteja afastado, ou que queira renovar isso e queira confessar aqui na frente? Tem alguém que gostaria? Não é apelação, é apelo. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém? Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Você pode se assentar um minutinho, por favor?